Sou o professor João Freire Abramovics e iremos dar continuidade à aula de Hyper-V, ok? Já estamos aqui no nosso servidor, irei aqui me logar. Como foi falado na aula anterior, este servidor é um servidor exclusivo para o Hyper-V, para o sistema de virtualização da Microsoft. Ele não tem nenhum outro serviço instalado, certo? Nós fizemos a configuração inicial dele, que seria o nome da máquina, que é o SRV-Hyper-V, e colocamos o IP dele dentro do range de IP da nossa rede aqui, para que possamos ter internet no mesmo, ok? Vamos diretamente para o gerenciador, certo, do Hyper-V, onde a gente pode acessar por aqui. Vamos aguardar então ele iniciar e fazer, no caso, a leitura das funções que já foram instaladas, ok? Vamos aguardar só um pouquinho. Falando, como eu falei anteriormente, esse servidor é um servidor limpo, sem nenhuma configuração de serviços como a gente fez no servidor anterior, né, onde a gente instalou o DHCP, instalou o DNS, instalou o Active Directory, né, criou o nosso domínio. Em cima dele nós criamos as GPOs, né, as políticas de grupo. Neste servidor nós fizemos uma instalação limpa e dentro dessa instalação nós fizemos a configuração do nosso Hyper-V. Aqui no seu lado esquerdo você pode ver que o Hyper-V ele já está aqui, ó, no consolezinho, onde mostra todos os serviços já instalados, ok? Aqui em cima, servidor local. O que fizemos inicialmente, na aula anterior eu mostrei, né? Nós configuramos o nome do servidor, certo? E também colocamos o IP estático em nosso servidor, tá certo? Vamos vir aqui em ferramentas e aqui em gerenciador do Hyper-V. Vou maximizar essa tela. Aqui nós temos o gerenciador do Hyper-V, que seria o nosso console, aonde nós iremos criar máquinas virtuais, iremos, no caso, fazer a configuração de rede e vamos gerenciar todas as nossas VMs. Aqui nós temos o servidor Hyper-V, ele já reconheceu, você clica em cima dele para você ver todas as opções disponíveis. Podemos ver que não tem nenhuma máquina virtual criada. Vamos falar um pouco sobre essas opções aqui ao lado. Na primeira opção, em novo, a gente pode criar uma nova máquina virtual. Na segunda opção, um disco rígido virtual. E na terceira opção, um disquete, coisa que pouquíssima gente usa. Mas enfim, logo após nós temos importar uma máquina virtual, caso você já tenha essa máquina pronta. Na terceira opção, configurações do Hyper-V. Aqui na quarta, gerenciador de computador virtual, que seria as placas de rede, você gerenciar essas placas de rede. Temos aqui editar disco, inspecionar disco, parar o serviço caso ele já estivesse funcionando, remover o servidor, se eu quisesse remover o servidor, e aqui para dar uma atualizada. Primeiramente, nós vamos criar o nosso primeiro servidor virtual, ou seja, a nossa primeira VM. Antes de criarmos a nossa primeira VM, nós iremos primeiro configurar o nosso adaptador de rede. Vamos clicar aqui, ó, do seu lado direito, gerenciador de computador virtual. E vamos clicar aqui em cima do novo computador virtual, certo? A nossa primeira placa vai ser essa daqui, ó, particular. Criar um computador virtual que só pode ser usado pelas máquinas virtuais que estão sendo executadas neste computador físico. Vamos aqui, ó, criar esse computador, ok? Ele já está aqui, ó, rede privada. Vou colocar aqui o nome de LAN 1, LAN 01, tá ok? E vou clicar em aplicar. Agora é só aguardar ele aplicar as alterações e criar nossa primeira placa de rede. Como a intenção aqui é ensinar como você criar o computador, como criar uma máquina virtual, nós iremos criar uma máquina virtual cliente. Não tem necessidade de adicionar mais de uma placa de rede. Ao finalizar, nós iremos criar a nossa primeira máquina virtual, tá ok? Vamos aguardar um pouquinho. Finalizou, certo? Eu já tenho aqui LAN 1, computador particular, vou dar um OK. Feito isso, eu já tenho minha placa de rede já configurada. Vou clicar aqui em novo,
logo abaixo, aonde eu vou clicar numa máquina virtual, ou seja, uma nova máquina virtual, tá certo? Aqui nós temos o console para a gente configurar nossa máquina virtual. Temos duas opções. Uma, se você clicar aqui em concluir, ela já vai criar uma máquina virtual com os valores padrões. E outro, se você clicar em avançar, você vai definir quais são os valores e configurações personalizadas. Vamos clicar aqui em avançar. O nome da máquina vai ser o Windows 10, como a gente combinou, tá certo? Aqui vai ser no espaço padrão, no caso na unidade C. A gente não vai mudar. Se caso a gente quisesse mudar, vamos dizer assim, o local padrão, a gente clicaria aqui e escolheria outro local para instalar, no caso aí, essa máquina, sendo que nós não iremos mexer no armazenamento local. Vamos clicar em avançar. Ele vai ficar marcado aqui em primeira geração, tá certo? Essa geração de máquina virtual, ela oferece o mesmo hardware virtual da máquina virtual existente em versões anteriores do Hyper-V. Vamos deixar nessa primeira opção, tá certo? Vamos clicar em avançar novamente. Aqui eu vou colocar o padrão dela de 1024, tá certo? Que é o mínimo para que rode o Windows 10. Podemos usar também use memória dinâmica para esta máquina. Vou fazer isso. Você já conhece o conceito do que é uma memória dinâmica, tá certo? Vou clicar em avançar novamente. Aqui, ó, ele já apareceu minha configuração de rede que nós fizemos anteriormente. Vou clicar em avançar novamente. Aqui nós já temos aqui o VHDX, que vai ser a máquina virtual, aonde vai ser armazenado esse disco virtual, e vamos colocar aqui um tamanho de 80 GB, que já é o suficiente, tá certo? Vou clicar em avançar novamente. Aqui seria, a gente vai definir de onde a gente vai ter a imagem do sistema operacional. Se vai ser de um CD-ROM, não, vai ser de uma ISO, no caso de uma pasta que nós temos em nosso servidor, que foi uma pasta compartilhada que demonstramos em aula anterior. Vamos procurar aqui, vou escolher esse daqui, ó, aqui de baixo, essa imagem aqui embaixo, ok? E agora vou clicar em avançar. Pronto, feito isso, ele já deu uma breve descrição do que nós iremos fazer, no caso da máquina virtual que foi montada, e vamos clicar em concluir. Ele agora vai montar a nossa máquina virtual, criando memória virtual, espaço em disco, atrelando, no caso, essa ISO ao leitor de CD virtual. Pronto. Concluímos a instalação, no caso, e a criação da nossa máquina virtual, tá certo? Eu vou selecionar ela aqui, falar um pouco mais sobre as opções que aparecem ao final da instalação. Aqui nós temos um botão chamado conectar, para a gente nos conectar à nossa máquina virtual. Aqui nós temos uma teclazinha com o nome configuração, para nós vermos as configurações da nossa máquina virtual, por exemplo, memória, processador, tá certo? Quantidade de núcleo do processador, disco rígido, temos aqui o nosso disco rígido, tá certo? Unidade de CD virtual, adaptador de rede que nós criamos, unidade de disquete, entre outros, ok? Temos embaixo aqui um botão iniciar, para iniciar, no caso, o caso da instalação. A gente não vai fazer essa instalação, até porque a instalação é uma instalação padrão, igual ao 2012 R2, que já fizemos isso. Criar um ponto de verificação, nós podemos criar um ponto de verificação depois que instalar o sistema operacional, né? Aqui a gente pode mover essa máquina para outro local, fazer, no caso, exportar essa máquina para poder utilizar ela em outro servidor. Podemos também renomear essa máquina, se caso a gente quiser mudar esse nome do Windows 10 para, por exemplo, estação número 1. Excluir a máquina, habilitar uma replicação, ou seja, fazer como se fosse uma clonagem dessa máquina. Então a aula de hoje ela termina por aqui, certo? Pois não iremos fazer a instalação. Caso você quisesse fazer, você clicava com o botão do direito do mouse e vinha aqui nesse botão iniciar, tá certo? Não vamos fazer essa instalação, mesmo porque já fizemos anteriormente com o Windows Server 2012. Então finalizamos a aula por hoje. Bons estudos para todos e até a próxima aula.